Vamos seguir, Silvana. Olha só, como o prefeito disse, a gente também já tinha adiantado, não choveu tanto, não chove assim em fevereiro, desde 1998. Só que se a gente analisar essa chuva durante fevereiro, essa chuva foi muito mal distribuída, tá? Ontem até que ela foi bem distribuída, mas ao longo do mês de fevereiro, olha como é que ela foi bem concentrada aqui, olha. Choveu muito na Zona Norte, choveu muito aqui na região central, Santa Teresa e na Urca. Foram os locais onde a gente teve mais chuva. Olha a quantidade de chuva na Urca. Acontece muito no Rio isso, né? A chuva cai em lugares específicos, né? E aí, se você olhar para outra parte da cidade, olha como é que choveu bem menos na zona oeste do Rio de Janeiro. Sepetiba, a gente teve uma chuva menor. Aqui, Guaratiba também, Grota Funda, foi uma chuva menor se a gente analisar o mês inteiro de fevereiro. A gente vai direto para o centro de operações, ainda falando sobre a questão das chuvas, porque o Rio ainda está em estágio de atenção. Isso significa que ainda tem previsão de chuva fraca a moderada para as próximas horas. Pedro Junqueira está junto com você, né, Ana? Isso mesmo, para dar algumas respostas aqui para a gente. Já começo conversando aqui com o Pedro. Muito bom dia, obrigado por estar conosco. Agora, Pedro, a gente sabe que essa situação foi atípica pelo mês de fevereiro, uma chuva muito forte. Porém, chuvas fortes na cidade não são novidade. A pergunta que eu faço para você é, por que toda vez que chove tão forte assim, a gente precisa passar por essa situação? Bolsão d'água nos mesmos locais, os problemas na mesma Avenida Brasil, com motoristas parados ao longo do caminho, 1h30, 2 horas, sem conseguir voltar para casa. Bom, nós temos feito muito investimentos na manutenção preventiva em grandes obras, mas ao mesmo tempo, se imaginarmos a concentração que tivemos ontem, em poucas horas, 69% da chuva de fevereiro concentrada em poucas horas, não há cidade no mundo que vá deixar de ter algum tipo de bolsão, algum transtorno numa chuva como essa. Qual é o nosso trabalho? O que a gente precisa fazer? Manter a previsão atualizada, manter a população informada dessas possibilidades, trocando aí as possibilidades de chuva forte, sempre ter os recursos disponíveis para trabalhar. Ontem a Secretaria de Conservação, com a Conlurb, com a Defesa Civil, com a 7 Rio e a Guarda, estenderam os turnos dos seus agentes públicos para a gente enfrentar essas situações. E a cada vez que tiver uma possibilidade de uma chuva muito forte e concentrada, parte da solução também é a própria população estar bem informada. Saber daquela condição, acessar o radar meteorológico para poder ver que tipo de núcleo de chuva a gente tem, se são aqueles núcleos vermelhos que significam chuva muito forte. Isso é importante. Eu sei que essa informação é importante, sim, é o papel do centro de operações, mas teve problema com o escoamento dessa água. É uma falha na limpeza dos bueiros? Ó, eu vou dar uma conta mais ou menos. A gente teve de 35 a 40 pontos monitorados aqui pela gente de Bolsão. 1h30, 2 horas após a chuva, mais da metade desses pontos já estavam sem bolsão. Parte pelo esforço das equipes, é claro, mas parte pela capacidade dali. É como se a gente pegasse a pia da nossa casa, ligasse a torneira no máximo e ficasse olhando a água subir. A pia vai estar entupida se quando a gente desligar a água não descer, que não é o caso em muitos pontos da cidade. Muito obrigada pelas informações. Silvana Fachel. 40 pontos de alagamento, né, Fachel, que, pelo visto, já liberaram, a água já escoou e o pessoal está conseguindo passar. A verdade é que a gente mostra todo dia aqui imagens do Globocop mostrando lixo espalhado pela rua. Quando chove, Silvana, aquele lixo não fica parado, não. Ele boia e corre para o esgoto e entope o bueiro e aí a água exatamente. Não tem como escorrer. E a gente viu, né? Em alguns bairros a chuva superou a média esperada para o mês todo. Urca, Irajá e desde 98, que não chovia tanto no mês de fevereiro. E o mês de março já começa também com muita chuva. Dá uma olhada. Chuva foi o que não faltou no mês de fevereiro. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que na Estação da Saúde choveu 118,3 milímetros. Muito mais que a média para o mês, que é de 85,8 milímetros. Foi o fevereiro mais chuvoso desde 2008. Sempre de sapato fechado, um guarda-chuva. Para não se molhar, né? É. E mesmo assim, às vezes não tem muito jeito. Não, porque as ruas estão todas inundadas. Poça d'água para tudo quanto é lado. E é bom se preparar, porque essa chuva vai continuar por toda a semana. E não vai ser chuva fraca, não. Vai ser chuva forte e de forma contínua, ou seja, vai ter pouco intervalo. E aí, os problemas podem surgir. Como, por exemplo, o aumento do nível de rios e córregos e deslizamentos de terra. A Prefeitura recomenda que moradores de áreas de risco fiquem atentos aos alertas sonoros. Se o morador ouvir essa gravação da Defesa Civil, tem que procurar um local seguro. Em março, o volume de chuva sempre é maior. A média é de 138,1 milímetros. O mês que começa promete manter a tradição cantada na música de Tom Jobim. São as águas de março, fechando o verão.
Pois é, a gente viu na reportagem, né? Não chovia tanto desde 2008, mas o Alerta Rio já mandou essa mensagem pra gente agora de manhã, que não chove tão forte, tanto no mês de fevereiro, desde 1998, ou seja, há 18 anos que a gente não via tanta água no mês de fevereiro. Vamos voltar a falar com os nossos repórteres pra gente acompanhar a situação agora de manhã? Começar o nosso giro com a Raquel Honorato, está em Curicica, ainda tem muita rua molhada, encharcada, né, Raquel, por aí? Tem sim, Silvana. Olha, a gente mudou o ponto onde nós estávamos, a gente percorreu algumas ruas daqui de Curicica e olha só onde nós estamos agora. Em frente justamente o CIEP, o Joaquim Pereira, né? Joaquim Pimenta, que foi o que a gente recebeu as imagens ontem. Aqui ainda dá para ver, o mato está baixo porque veio muita água. A rua também ainda tem bastante lama. As crianças estão chegando aqui. A princípio eles disseram que vai ter aula hoje sim. A gente encontrou aqui com a dona Excelsa, ela estava na calçada aqui fazendo toda a limpeza, o baldinho está aqui, a vassoura ali. Me mostra onde é que foi essa água ontem. A água foi ali na quarta escada. Ali a marca. Quarto degrau, é. Agora, a senhora tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degraus para entrar na casa da senhora? Entrar na minha casa, 7 degraus. Por quê? Tem muita enchente aqui? Porque quando tem enchente, se a gente não levantar a casa, invade logo dentro de casa. Dessa vez entrou? Dessa vez não chegou a entrar, não. Chegou só no quarto degrau. Mas aí a senhora fica de dentro com aquela ansiedade, aguardando, imaginando, vai entrar, não vai entrar? Ontem estava quase chegando na quinta degrau. Fiquei preocupado, fiquei olhando lá da janela, não fiquei nem aqui embaixo. E viu os estudantes ali na escola serem retirados com a ajuda do Corpo de Bombeiros? Nessa hora eu não cheguei a ver, que eu não vou dizer que eu vi, porque não adianta mentir. Eu estava descansando um pouco, mas me levantei quando a água começou a cair. Quando eu olhei, já estava tudo cheio. Agora, uma moradora me disse que aqui no bairro é comum algumas pessoas terem bote em casa, barco. O Nino ali tinha um barco, agora eu não sei, que eu não vi ele botando para funcionar, entendeu? Mas agora qualquer chuva aqui está enchendo, qualquer chuvinha. Hoje realmente, obrigada pela senhora, hoje vai ser um dia de limpeza pesada por aqui nas ruas do bairro. Agora vamos ver como é que vai estar a situação, como é que está a situação agora lá na Zona Sul, em Botafogo, com a Priscila Chagas. Olha, Raquel, aqui onde a gente está na rua Nelson Mandela, em Botafogo, a situação já está bem mais tranquila. Parou de chover, a gente consegue ver que a rua, o próprio asfalto já está secando. Então, para os motoristas, para os pedestres que estão passando aqui, a situação está muito tranquila. A gente estava falando sobre questão de limpeza de bueiro, a Ana Paula questionou o Pedro Junqueira, a gente estava falando sobre isso. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos. A Secretaria disse que não poderia enviar nenhum representante para conversar com a gente, mas disse que fez aí a limpeza das galerias pluviais, mais de 2.000 quilômetros de galerias pluviais em todas as regiões da cidade. Mas é complicado, né? Porque depende da prefeitura limpar e de cada um de nós não jogarmos o lixo, porque senão toda vez que chover forte vai ser assim. A gente tem visto nos últimos dias, mesmo horário, chega fim da tarde, tem chovido e a gente tem visto muitos alagamentos. Então é um papel que depende de todo mundo, né, Silvana Fachel? Sem dúvida, de todo mundo. Todo mundo. Silvana, teve até operação de salvamento, Silvana, em Niterói. Conta aí pra gente. Pois é, Fachel, no meio da chuvarada, quem teve sorte foi um gatinho. O professor de stand-up paddle, Paulo Oberlander, a imagem, tentava passar pela rua do Buzim, em Itaipu, região oceânica de Niterói. Estava lá passando, aí ele resgatou esse gatinho que estava sendo arrastado pela correnteza. Paulo, olha, muita gente te agradece por essa... Olha só que bacana, ele resgata o gatinho, ele pegou a prancha que estava no carro dele, conseguiu pegar o animal. Essas imagens mostram o gatinho depois, né? Ele foi adotado e vai se chamar Supi. Olha que isso. bom, né? Um ato super nobre, né? Tá bom. E gato tem medo de água, né, Fachel? Imagina como ficou esse gatinho. Tá todo ensopado ali. Graças a Deus que deu tudo certo. Bom, vamos olhar aí, agora tem queda de barreira lá entre Niterói e Maricá, né? Ainda falando sobre a chuva, gente, porque, olha, teve queda de barreira bem aqui, olha, entre Niterói e Maricá. Aí depois também teve queda de barreira entre Saquarema e Araruama. Choveu forte em várias cidades da região dos lagos. Teve chuva em Araruama, em Saquarema. Se a gente olhar aqui também, teve chuva em Macaé. Em Macaé, nas últimas 24 horas, foram 140 milímetros. Olha, 999-00-2222, o pessoal mandou muita imagem, Silvana. Muita gente mandando imagem. Teve queda de barreira também em Silva Jardim, na BR-101. Se você tem imagens, manda pra gente. Olha aí. Região dos lagos também, muita chuva. O Alessio Fontes mostra como ficou o bairro Engenho Grande, entre Araruama e Saquarema. A rua virou um rio. A água invadiu a casa do pessoal lá, os moradores ficaram ilhados.
Agora olha o susto que os moradores de Maricá tomaram quando eles abriram a porta de casa. Que isso, Silvana? Olha só, era um rio. A Mônica Rosa gravou essas imagens da enxurrada em Inoã. Aí agora a gente vai para Iguaba Grande. Tudo alagado, muita água realmente. A Adriana Bernardes contou que a força da água foi tão forte, foi tão grande que levou embora uma televisão. Olha a TV indo embora lá. A TV foi embora, gente. Isso foi muita chuva também em várias cidades da região dos lagos. Previsão, Silvana, para os próximos dias. Obrigada a todos vocês que mandaram as imagens. Vamos para a previsão para os próximos dias. A chuva hoje não veio tão forte como ontem, mas continua uma terça-feira chuvosa. De quarta a sexta fica nublado, com chuva também. Sábado, sol, calor e pancadas isoladas de chuva. No sábado, temperatura volta a subir. Lembrando que a gente está na lua crescente. Silvana, 7h18, o pessoal está saindo de casa, quer saber como é que está o trânsito. Vamos mostrar? Vamos para lá, vamos direto ao vivo com a ponte Rio-Niterói. Olha só como é que o trânsito ainda está pesado. Melhorou um pouquinho. Tempo de travessia já está em 26 minutos. Melhorou realmente em relação ao que a gente mostrou mais cedo. Seguindo, a gente já está com a grande reta, trânsito intenso, ponte com tempo fechado agora. Vamos com a Brasil e Vermelha? Ao vivo, câmeras da Brasil, tudo parado na altura de Olaria. Evite a Avenida Brasil. Mais à frente, onde começa a obra, tudo parado também. Prefira cortar por dentro, Pastor Martin Luther King, ou então a linha vermelha. A pista da esquerda está indo para o centro, está fluindo bem. Olha a chegada ao gasômetro. Tranquilo, não há problemas nesse horário. Tá bom, Silvana, obrigado pelas informações. Até já. Tchau, tchau.